com vocês. A gente vai dar continuidade aqui à nossa Escola Bíblica Dominical, com o tema Cosmovisão. Bem, a gente vem aprendido aí que nos diversos temas, subtemas para tratarmos a cosmovisão, o fator queda tem sido crucial, determinante, né? Então, isso afetou o comportamento do ser humano e, por consequência, houve a necessidade de uma maneira de agir, de lidar com o ser humano. E, dentre essas diversas formas, nós estamos pensando sobre, ou de ver, né, a maneira cristã de se ver e analisar determinados setores da sociedade e, por consequência, a maneira cristã de agir frente às demandas desses setores. Então, o homem foi criado aí, eu vou tentar falar sem a minha cola, então, à medida que me faltar, eu olho a minha cola aqui, valeu? Então, Deus cria o ser humano, o povo vai crescendo, se multiplicando em sociedade, e como funciona, e a pergunta é retórica, como funciona a linha de comportamento desses? As pessoas vão crescendo, vão surgindo, somos indivíduos, pensamos de forma diferente, por consequência, agimos de forma diferente. Então, como legislar esse universo entre pessoas diferentes? Porque, por exemplo, se a gente está em casa, não obstante sermos famílias, ali estão 3, 4, 5, 10 indivíduos, dependendo da família, e como gerenciar esse ambiente de pessoas que, não obstante serem da mesma família, são indivíduos, ok? São indivíduos. Então, se faz necessário estabelecer uma regra ali, né? Alguém para ditar a regra do jogo, sob pena do caos. Alguém tem que dizer como deve funcionar aquele ambiente. E é daí que a gente vai estudar a questão do Estado, ok? Do Estado, como o agente instituído por Deus para estabelecer a regra do jogo. Então, estudar sobre Estado é muito importante, e a maneira cristã como nós vemos o Estado. Thomas Robinson ele vai dizer, numa história fictícia, como surgiu a necessidade do Estado. Ele vai dizer que o homem é essencialmente mau, inclusive ele é bíblico, né? Nesse sentido, né? Para ele, o homem é essencialmente mau, já nasce mau, perverso. E por conta disso, como ele é essencialmente mau, ele faz a seguinte leitura. Por exemplo, eu tenho uma propriedade e eu entendo que essa propriedade já tem um valor, e eu sei que, como o Mauro é mau, ele pode querer tomar a minha propriedade. E antes que ele faça isso, eu me antecipo e tomo dele. Então, eu julgo o Mauro a partir de mim mesmo. Eu sei que eu sou mau. Se eu tenho a predisposição para isso, o Mauro também tem. Então, antes do Mauro fazer, faço eu. Só para dizer o seguinte, por conta dessa ideia, o que viveu foi uma luta de todos contra todos, cada um estabelecendo a sua regra, cada um reagindo conforme seus impulsos. Daí a necessidade, segundo Thomas Robinson, da criação de um Estado que ele vai chamar de Leviatã. Então, esse Estado, é como se a sociedade reunida dissesse o seguinte, a coisa não está dando certo, não. A gente precisa de alguém para gerenciar isso aqui, para dizer o certo, para dizer o direito, para dizer quem tem razão. Porque eu posso ter razão e Mauro também pode ter a razão dele no mesmo tema. E qual é o tema certo? E aí, a gente vai conferir as nossas vontades a um Estado. E aí, na decisão do Estado, a decisão do Estado pode fechar com meu entendimento de razão, ou com o do Mauro. Seja lá qual for a decisão do Estado, essa é que deve ser aceita, porque alguém precisaria surgir para estabelecer regra. Então, foi assim, segundo Thomas Robinson, que surge o conceito de Estado, para apaziguar, para ditar a regra do jogo na sociedade, ok? Então, é isso que estudaremos aqui, quando fala Estado, desse governo, né? Bem, o governo é uma instituição que organiza, dirige e administra uma nação ou Estado. Ok? Então, há necessidade de ter um governo. Para nós brasileiros, o autor vai dizer o seguinte, que esse conceito de governo está tão saturado por conta da incidência de corrupção, isso é histórico, né?
por conta da incidência de gerenciamento mal das verbas, gerenciamento errado das decisões do Estado. Então, sobretudo para nós brasileiros aqui, inclusive vira até objeto de piada, que o nosso entendimento sobre a política, o Estado, por consequência, a política, a gente tem uma visão equivocada, uma visão muito distorcida sobre ele. Deixa eu corrigir aqui. A visão que se tem hoje, guardadas as devidas exceções, do Estado, é reflexo daquilo que nos foi comunicado no tempo e no espaço. Ok? Claro que tem suas exceções. Não obstante todo esse entendimento que temos do Estado, ele está ali. Tem um autor que diz o seguinte, que ele prefere, olha só, ele prefere um Estado corrupto à anarquia. Entendeu? Prefere um Estado corrupto. Ele não está prevalecendo, ele não está valorizando a corrupção. Ele está dizendo o seguinte, a anarquia, o desgoverno é tão ruim e perverso que é melhor um ambiente corrupto onde você pode, através das leis, pelo menos minimizar a incidência dessa corrupção. Ao passo que a anarquia já é um modus operandi estabelecido. Então, é aquilo que vai ser mesmo. Não tem governo, é o antigoverno. Bem, no entanto, apesar dessa leitura que fazemos do Estado, né, com as devidas exceções, permanece o fato de que, como país, precisamos de um governo. Precisamos, ok? Então, o que ensina a cosmovisão cristã? Primeiro vai dizer que já desde o período bíblico, o governo sempre se tornou uma necessidade, né? A ordem foi que a criação vivia em sociedade, cresceu para administrar, para gerenciar, plantar, governar, cuidar do jardim. Dali a gente vai ver logo a necessidade natural de uma ordenação social para promover os objetivos comuns do bem-estar. Então, a gente conhece até Adão e Eva ali, mas para além de Adão e Eva surgiram outras nações. O próprio fato, por exemplo, da construção da Torre de Babel, o povo se multiplicando e crescendo, ali já vem também a ideia da necessidade de alguém que pudesse gerenciar isso. E ele vai dizer o seguinte, ainda que não houvesse a queda, alguém deveria ter autoridade para determinar quem tem preferência em um cruzamento ou decidir em que bairro ou escola será construída, em que bairro seria construída uma escola. Então, ele vai dizer o seguinte, que o Estado entra para dizer o seguinte, quem vai estabelecer a regra do jogo? Ok? Por isso a necessidade do Estado. E aí, por que foi constituído o Estado? Desde o período bíblico, seguindo cada um o seu modelo, o Estado vai adquirindo alguns direitos por necessidade para manter a regra do jogo. Por exemplo, digamos que vocês vou chamar o pastor Daniel de Estado, tá legal? Vocês escolheram o pastor Daniel, vou botar o Mauro, né? Titular, né, porra? Mauro foi constituído para ser o Estado. Então, vocês confiaram ao Mauro. Mauro, diga o direito para a gente. Diga qual é o melhor lugar para colocar uma escola, qual é o melhor lugar para colocar um sinal de trânsito, como deve ser isso aqui. Então, à medida que nós confiamos ao Estado, que está representado pela figura do pastor Mauro, o Mauro vai dizer o seguinte, beleza, mas vocês vão ter que me ajudar. Qual é a forma de ajuda? Quando você confere... Município? Também. Mas não é essa cola que eu queria, não. Mas beleza. A divisão dos entes, né? Mas o Mauro, à medida que foi colocado, ele adquiriu um direito. Vocês vão ter que tributar. Entendeu? Vocês vão ter... Isso aqui não surge a escola de nada, não surge... Os hospitais não vão surgir do nada. Né? A organização dos estados, dos municípios, não surge do nada. E eu preciso manter essa máquina aqui que foi criada com a necessidade de organizar. Então, da onde surge a necessidade dos tributos. De todo modo, é essa legitimidade da presença do governo civil que dá a ele, ao Estado, a prerrogativa de recolher aquilo que é necessário para a sua existência por meio de impostos. Impostos, ok? A propósito, só para brincar aqui, não sei se eu vou ser feliz, qual a diferença entre imposto e taxa? Se bem que na aula de direito não, nem eu sou professor de direito.
Já viram qual a diferença de imposto e taxa? É mesmo, estamos falando da mesma coisa? Sim ou não? Quem que poderia dizer a diferença aí? Hã? Os dois você paga, né? Ah. Grosso modo, o imposto é o seguinte, é algo que você contribui, você sabe que vai ser utilizado teoricamente a seu favor, mas não sabe onde. Pode ser na construção de escola, pode ser na construção de viaduto, pode ser na alimentação, no pagamento dos servidores, pode ser. Então, você não sabe para onde vai. Você sabe que vai para serviço, você sabe que é uma grana que vai retornar para você em forma de serviço, você não sabe para onde vai. A taxa é diferente. A taxa é algo que você contribui e você sabe para onde vai. Está lá na conta de taxa de iluminação, é específica. Taxa de limpeza é específica. Então, basicamente, a diferença seria isso. A taxa, você já sabe para que você está pagando. De forma que, se você está na sua continha taxa de iluminação e você não tem a iluminação, você pode reclamar. Eu pago para isso. Entendeu? A taxa de, não sei se está previsto também recolhimento da limpeza, é taxa? Não sei, é imposto, né? A Columbi. Enfim, agora me deu. Então, taxa de incêndio também. Então, se você precisou, de repente, do corpo de bombeiro, não tem bombeiro, mas eu pago a taxa de incêndio, o bombeiro tem que estar aqui. Entendeu? Então, basicamente, a diferença entre taxa e imposto é isso aí. Só um parênteses. Ok? Então, surge a necessidade de imposto. Vocês lembram? Lá no Velho Testamento, a turma chega e fala assim, ó, percebeu que várias nações tinham governo, ok? Poxa, a gente vai ali, o povo de Israel não, a gente vai ali, visita o governo vizinho, dá o camarada com a faixa, com a coroa, bonitinho o rei, a gente não tem isso, a gente quer um camarada também que a gente possa olhar e dizer o seguinte, ali o meu rei, o meu governador, é ele que manda aqui, então é bonito isso. Então o povo começou, porque o povo de Israel não tinha um governo físico, palpável, visível. E aí reclamou. Samuel vai lá, bate na porta da divindade e fala assim, ó, estão reclamando. Eles querem um rei. E aí Samuel ficou triste, o que deixou lá para Samuel? Samuel, fique tranquilo. Não leve para o coração, não, porque eles não estão rejeitando você. Se tem alguém sendo rejeitado aqui, sou eu. Mas fique tranquilo. Então Deus estabeleceu um rei. Qual foi o primeiro rei? Aí, beleza, vocês querem o rei? Mas agora existe o direito do rei. Então, querem um Estado? Querem alguém que governe, que organize? Existe um direito do Estado, existe um direito do rei. Não é isso que, o rei, vocês vão ter que prestar a ele, esse rei, obediência. É como se fosse obediência a mim. E ele não falou se esse rei seria bom, se seria legalzinho, não interessa, é o rei. Esse rei palpável, visível, tocável, ele vai entrar no meu lugar. Vocês rejeitaram minha presença, então vai ter esse rei, e agora vocês vão ter que dar o direito do rei. Vamos ver. 1 Samuel 8, 10 a 17. Quem achou pode ler para a gente ler. 1 Samuel 8, 10 a 17. Quem achou pode ler, por gentileza aí. Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os entregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas vestes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiros e padeiros. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos animais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus senadores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os entregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e
glórias descereis por séculos. Ok. Então, percebemos aí que ó, vocês têm um rei, mas ó, a máquina precisa funcionar. Então, os vossos filhos serão tomados e não há condições de contra-argumentação. Preciso de alguém para auxiliar. Então, tanto nas Forças Armadas, tanto ali na cozinha, tanto em qualquer setor, vocês prestarão serviço. Então, é assim que funciona. Então, mais ou menos, surge a organização aí. E com isso também está implícito a ideia da contribuição, da ajuda dessa máquina para funcionar. A gente não gosta de pagar imposto, né? Tributar, taxa, reclama pra caramba, mas é necessário. Na realidade é o seguinte, a nossa crítica é o mau uso dessa grana, ok? E aí, se vê que esse mau uso, ele pode ser concreto ou muito subjetivo. Cada um vai dizer o seguinte, para mim está sendo mal utilizado, eu prefiro que usasse nesse setor. Não, o outro não, para mim é dessa forma. E aí a gente vai dizer sempre que determinado governo é ruim à medida que não usa naquilo que a minha cosmovisão, maneira de pensar a política vai estar correta. E assim vai, de onde surgem as diversas maneiras de pensar, isso faz parte do nosso Estado democrático de direito. Perguntaram a Jesus Cristo, numa nação onde o Império Romano oprimia, tinha o tributo, é lícito, Senhor, pagar... E na realidade, eles foram provocar Jesus, né? Era uma provocação. Numa resposta negativa para o Estado, Jesus seria íntegro. Está vendo aqui? Ó. É lícito pagar tributo a César? Então, eles não estavam querendo uma isenção de Jesus Cristo. Ou seja, melhor não pagar não. Não, está querendo o seguinte, será que ele vai falar que não é lícito? E aí Jesus, sabiamente, faz aquela história. Pega uma moeda, quem está aqui na moeda? Mauro Renato. Dê ao Mauro o que é do Mauro. Dê a César o que é de César, lembra disso? Ou seja, se ele é o governador, dê o tributo a ele, porque é o direito do rei, não tributo a ele no sentido de botar no bolso. Ali está previsto o sustento dele também, mas o tributo é no sentido de transformar essa grana em serviço. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, aí, alguns vão dizer o seguinte, é uma linha de ação para a separação entre igreja e Estado. Bem, querem comentar alguma coisa aqui? Tranquilo? Maurão? Eu falo Maurão, gente, deixa eu falar aqui. A gente se conhece há 225 anos e eu falo Maurão com todo carinho, tá? Eu sei que vocês tratam pastor, reverendo, mas ele é o meu amigo Maurão. Com nós? Então, beleza. Bem, onde eu estou aqui? Da mesma maneira, o apóstolo Paulo ordenou que os cristãos pagassem seus impostos corretamente, não apenas por medo de serem descobertos e multados, mas para o cumprimento do dever e por reconhecer que o governo é instrumento divino para a manutenção da sociedade organizada. Ok? Então, a gente vê no Velho Testamento, pediram governo, beleza, estamos no governo, então deu o direito do governo. Então, está implícito a existência de tributo, de contribuição já no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai dizer de igual forma, dê a César o que é de César, seja necessário para a manutenção. E Paulo vai ratificar essa ideia, dando conta da necessidade do imposto para a manutenção desse Estado. Aliás, a Bíblia não requer apenas a obrigação dos impostos, mas ainda o respeito às autoridades. E aí que a chapa esquenta, né? E aí o respeito às autoridades constituídas como meio de que o Senhor se serve para a manutenção do seu propósito para a humanidade. Então, vamos ler. Deus se utiliza, mais à frente a gente vai ver isso, que isso é graça comum. Então, requer obediência a essas autoridades, porque é um meio pelo qual Deus se serve para a manutenção do seu propósito para a humanidade. 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá, a partir do versículo 13 a 17. Capítulo 2, 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei,
como enviadas por ele, tanto para paixão dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Ok? Então está aí a figura do governo do rei, e Pedro vai dar orientação a essa comunidade quanto à maneira da obediência a esse setor, porque era uma forma que Deus, na sua soberania, providenciou para gerenciar isso aqui, né? Para gerenciar. E um dado interessante é que em nenhum momento nenhum está dizendo obedecer porque o governo é bom ou ruim, né? A gente vai ver mais à frente aqui as formas em que a igreja pode reagir ao mau governo no sentido de algumas decisões, leis que vai de encontro à nossa fé. Mas, no geral, se faz necessário a obediência a uma autoridade constituída. Por quê? Porque a gente vai entender, à luz da doutrina da graça comum, que os mesmos são o quê? Instrumentos de Deus para diminuir a incidência do pecado. O Estado como barreira para o mal, é isso que o autor vai dizer aqui. por desconhecer a doutrina. Os governos díspares, né? O anterior e esse,